As contrafaces da academia. Enquanto uma parte da academia registra e faz um estudo sério, existe outro lado onde o acadêmico influencia e costura o que deseja implantar nos cultos. Eu sou Eric Wolff, especialista em História e Cultura Afro-Brasileira, com ênfase nas religiões afro-gaúchas. Enquanto uma parcela dos acadêmicos se empenham em registrar, pesquisar em campo, trabalhando comprometido com a ciência, checando fontes, esmiuçando em loco, sem preguiça ou intenções levianas, outros acadêmicos que são descuidados com fontes, não checam informações ou não fornecem fontes, nesses casos podem até criar conflitos teológicos ou filosóficos por mero descuido ou por alguma necessidade que oculte. Para que fiquemos alertas, devemos sempre buscar as fontes primárias para entendermos os caminhos percorridos pelos acadêmicos. Antes de seguirmos, não esqueça de compartilhar para ajudar o nosso canal. Em determinados trabalhos científicos, observamos que alguns acadêmicos que, ao mesmo tempo, contribuíam com estudos importantes, iam plantando equívocos propositadamente. Ou por descuido, criando grandes conflitos na sociedade afro-religiosa. Besco e o termo Babalaô, entre parênteses, pai do segredo. Besco interpreta como se fosse um título exclusivo dos seguidores de Ifá. No entanto, entretanto, essa palavra na matriz é aplicada para qualquer babá de qualquer culto que possua um segredo. Na época, Besco fez o mundo pensar que Ifá seria a religião central iorubá, quando na realidade é apenas parte do Essim Orixá Ibilé. No Brasil, nos anos 80, era comum os sacerdotes de Umbanda usarem o termo Babalaô, sem problema algum, pois eles são os pais dos segredos da Umbanda. No caso de Oxum e o jogo de búzios, Besco ouviu dos sacerdotes de Oxum contestarem de que ela teria recebido o jogo de búzios de Orúmila, porém ele ignorou, não foi atrás dessa informação. Juana Welben criou o conceito do Bará do corpo, ou Exu do corpo, sem nenhuma ligação com a noção de pessoa iorubá, sem informar a fonte. Rita Laura Segato apresentou supostos mitos de orixás homossexuais, sem declarar os informantes. Batiste e Verger enfatizaram nas religiões afro-brasileiras uma importância dos sacerdotes de Fá que nunca existiu. Entre outros estrangeiros que reviraram e emaranharam os conceitos da diáspora com supostas interpretações baseadas em conceitos das religiões estrangeiras ou criaram conceitos para embasar teses que lançariam com o tempo. Por dificuldade de ter acesso à matriz africana, as teses da academia trouxeram luz e trevas ao mesmo tempo, conforme foram sendo costuradas pela academia e lançadas ao povo de terreiro. E finalizo chamando para uma reflexão. Diante de possíveis manipulações, os afro-brasileiros necessitam preservar o culto, mesmo que equivocado, ou devem ir em busca de uma reafricanização para atualizar os seus conceitos e práticas. E por hoje ficaremos por aqui. Peço que nos sigam para que possa ser notificado todas as vezes que postarmos algo. E até a próxima, pessoal.